Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Dourado, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais interessantes da matemática. Em particular, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante no cálculo. Na verdade, eu diria que é o assunto mais importante do cálculo. Nós vamos falar sobre limites. Pense na seguinte situação. Imagina que uma pessoa está aqui no ponto 1 da reta. E essa pessoa quer se deslocar do ponto 1 até o ponto 0. Aqui. Ela vai se deslocar da seguinte maneira. Primeiro, ela irá andar metade do caminho. Então, ela vai sair do ponto 1 e chegar aqui no ponto meio. Feito isso, ela terá que percorrer agora metade do caminho restante, ou seja, metade de meios. Se ela fizer isso, ela sairá do ponto meio e chegará aqui no 1/4. Agora, digamos que ela queira andar novamente dessa maneira, de meio em meio, a metade do caminho que sobra. Então, ela vai sair do ponto 1/4 e até 1/8. E agora, se ela sair do 1/8, ela vai até 1/16, e assim por diante. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que essa pessoa, saindo lá do ponto 1 e andando meio caminho em meio caminho, será que ela vai chegar no ponto 0? Se você pensar bem, intuitivamente, essa questão nos diz que não. Mas, surpreendentemente, em matemática, isso é possível. Nós vamos dizer como isso é possível agora. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos estudar a natureza dessa função. Quando eu estudar a natureza dessa função com vocês, eu vou fazer uma definição muito importante. Então, considere a seguinte situação. Como se comporta essa função à medida que os valores de x se aproximam de 1? Por exemplo, aqui eu tenho a reta x, aqui eu tenho a reta y. Aqui eu tenho uma função f de x que está em vermelho, ok? Que é exatamente essa função aqui, x mais 1. Então, digamos, por exemplo, que eu esteja aqui no ponto x igual a meio. Se eu aplicar meio aqui na função, aqui, 0,5 é igual a 0,5 mais 1, eu vou obter 1,5. Então, essa função vai ter uma imagem bem aqui assim, no 1,5. Ok? Agora, digamos que eu aplique o ponto 0,9 na função. Digamos que eu andei para frente aqui e me aproximei do 1. Estou aqui no 0,9. Se eu aplicar o 0,9 na função, eu vou ter 0,9 mais 1. Isso é 1,9. Ok? É bem aqui assim. É muito perto de 2, como você pode perceber. E à medida que eu aproximo os valores de x de 1, cada vez mais perto de 1, aqui pela esquerda do 1, você percebe que eu vou aproximar ainda mais do 2. Agora, digamos que eu faça a mesma coisa aqui pela direita. Digamos que eu esteja aqui no ponto 1,5. Eu queira me aproximar diminuindo, assim, pela direita. Se eu estiver no ponto 1,5 e eu aplicar o 1,5 na função, eu vou ter 1,5 mais 1. Isso é 2,5. Mas agora digamos que eu diminui o valor. Eu estou no 1,1. Bem aqui assim. 1,1 mais 1 é 2,1. Você percebe que esse valor já é mais próximo de 2. Se eu diminuir ainda mais esse valor, digamos 1,01, e eu pego 1,01 mais 1, eu vou ter 2,01. Então, eu vou estar muito mais próximo de 2. Quando isso acontece, nós vamos
definir essa situação matemática. Você percebe que a natureza da função está se dirigindo a um número. Esse número tem um nome muito importante, que eu vou dizer agora. Então, um número L é limite de uma função por meio de um ponto A, quando os valores de f de x se aproximam desse número L, à medida que os valores de x estão cada vez mais próximos de A, mas não necessariamente iguais a A. Por exemplo, aqui nós temos uma figura que descreve essa situação da definição acima. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o número L. Digamos que os valores de x se aproximam de A aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda. À medida que isso acontece, os valores de f de x se aproximam de L, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, esse L é o limite da função. Você percebe que é uma ideia bem simples, mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta, essa definição é uma ferramenta fortíssima, poderosíssima no cálculo. Vamos ver um exemplo, mais um exemplo. Aqui eu tenho essa função f de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido para x menos 2. E eu quero saber qual é a natureza dessa função quando os valores de x se aproximam de 2. Aí você perceba aqui que o domínio dessa função não permite x igual a 2. Na verdade, essa função, por mais estranha que possa parecer, ela significa uma reta, que é justamente essa reta que eu coloquei aqui nesse desenho. Para ficar mais claro, eu posso pegar x ao quadrado menos 4 e escrever como x menos 2 vezes x mais 2. Se eu fizer isso e dividir pelo quociente que está embaixo aqui na função, no numerador, que é x menos 2, eu vou ficar com x mais 2. Então, na verdade, aquela função anterior, essa aqui, é essa mesma função aqui, essa reta. Com a característica, é claro, de que o 2 não faz parte do domínio. Então, o que acontece quando essa função se aproxima, os valores de x se aproximam de 2? Como nós podemos ver aqui pelo desenho, e se você fizer as contas, não vai ser difícil de fazer, os valores de x, de f de x, ficarão cada vez mais próximos de 4. Então, nós podemos escrever assim, limite, quando x se aproxima de 2, para x ao quadrado menos 4, dividido para x menos 2, isso é igual a 4. Então, essa é a natureza dessa função, o comportamento dela quando x se aproxima de 2. Para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para você, para ver se você realmente entendeu o que nós conversamos. O que é exatamente um limite? Bem, uma maneira de você pensar isso é como o comportamento de uma função quando os valores de x se aproximam de um determinado ponto dado. Aí você descreve o comportamento da função a partir desses valores de x. Então, isso aqui é um limite. Nós vamos ficar por aqui. Nós vamos nos ver na próxima aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.